Boa noite, meninas. Boa noite, Irailda, Amanda. Estamos animadas hoje para continuar a nossa leitura, né? Nós não fizemos a leitura na quarta-feira. Ele trouxe uma palavra maravilhosa. Não, hoje é sexta, né? Feriado, aí tá tudo perdido. Eu ia falar que hoje é segunda. Não. Hoje é sexta. E foi uma bênção, então nós não fizemos, né, o estudo de Romanos 2. Então hoje a gente está bem animada, vamos fazer o estudo, né, de Romanos 2. E na semana que vem, eu não sei exatamente o dia, mas eu quero tirar um dia da semana que vem, ao invés de nós estarmos falando sobre Romanos, eu quero estar conversando com vocês, trazendo, né, mais esclarecimentos sobre o jejum. Eu vejo que né, aqui no grupo as meninas têm muitas questões, muitas perguntas, né? Eu vou até abrir uma caixinha lá de perguntas para a gente conversar e como a gente vai se preparar. Eu estou pensando de começar a fazer o jejum de Daniel depois do dia 10, 12, mais ou menos, de junho, para dar um tempo, né, para a gente se preparar, para a gente pesquisar bem e ir cortando alguns alimentos, algumas coisas. Eu já tenho o hábito, né, o costume de fazer, então para mim é mais fácil. Mas para quem nunca fez, né, de tirar o pão, a carne, né, os carboidratos. Então, na semana que vem, a gente vai ver um dia para fazer isso, para estarmos falando sobre o jejum. E os outros dias a gente continua o nosso estudo. Vamos lá, então, fazer uma oração para nós iniciarmos. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, o Senhor ter nos trazido aqui, Senhor, para essa mesa, Senhor, para recebermos esse alimento fresquinho do céu que o Senhor vai nos dar nessa noite. Pai, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor, com a nossa mente aberta para receber do Senhor todas as instruções que o Senhor quer nos dar nessa noite, tudo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Pai, estamos aqui, Senhor, para aprender mais do Senhor. Pai, obrigada por cada mulher que tirou o seu tempo, Senhor, para estar aqui, e aquelas que não puderem vir, Senhor, que elas venham no tempo delas, no tempo que o Senhor desejar que elas estejam aqui conosco, Deus. Obrigada por tudo, continua conosco, Senhor, é o desejo do nosso coração, Senhor, nós te convidamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meninas, começar Romanos 2. A gente, né, na TPT, não, perdão, na NVT, TPT foi que a Adri leu, né, Adri? Isso. Vamos lá, então. Adri, eu percebi aqui que é um texto mais longuinho, né, essa primeira parte do capítulo 2. Se você quiser que eu pare na metade, só me faz um sinal, aí eu paro para a gente ir lendo, ou senão eu leio essa parte toda, né, até o versículo 15. 17. Tá certo, até o 16, né? Até o 16, verdade. Vai lendo, vamos ver. Qualquer coisa, segue. Ok. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará. Perdão, meninas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você?
Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas Vamos até aqui, Jane? Sim. Vamos até o 10, aí depois aí a gente comenta um pouquinho sobre aqui, depois a gente continua até o 17, tá? Vamos falar um pouquinho aqui já do começo, né, do versículo 2. Talvez você pense que pode condenar, né, esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Então, aqui Paulo está se referindo a judeus, né, que se julgavam superior aos outros por conta da lei, daquilo que ele já era instruído, né, tanto que ele era instruído, e aí ele está falando, né, não importa quem você seja, antes de julgar a maldade dos outros, é melhor lembrar-se disso. Você também não tem desculpa, pois também é culpado do mesmo jeito, né? Pelos mesmos tipos de coisas. Então, a gente está vendo aqui, o que a gente pode pensar aqui é referente a exatamente isso. Vamos colocar para os nossos dias. Eu gosto muito de trazer os versículos para nós. É claro, Paulo estava aqui falando dos judeus, dos gentios, né? Ele foi chamado, um apóstolo que foi chamado para pregar aos gentios. E a gente sabe, como a gente está continuando aqui Atos, para quem não leu Atos ainda, vai lá ler. Mesmo que você não fez o estudo, né? Mas também está gravado, você pode todos os dias um pouquinho ir lá, né? De repente, uma hora que você está em algum fazer da casa até, você pode colocar lá o estudo e começar a seguir para você entender algumas coisas que está sendo falado aqui em Romanos. Porque assim, a gente via muito forte ali a briga, né, entre judeus que queriam que os gentios eles fossem obrigados a serem circuncisados e para poder ser salvos, né? Então a briga de Paulo por eles, né? A gente vê ali uma discussão de um que eles tiveram entre Pedro, Paulo, Tiago e um conselho, na verdade, que tinha ali, né, dos apóstolos, dos discípulos, tinha um conselho. E aí eles trouxeram esse assunto para o conselho, né, porque alguns estavam pregando que eles precisavam ser circuncidados e outros falando que não era necessário, porque não era por isso que eles seriam salvos, né? Então, eles entenderam que não era a circuncisão que traria a salvação para os gentios. Então, que eles poderiam simplesmente crer na palavra do Senhor Jesus e eles seriam, então, salvos e tinham a mesma... herdariam da mesma forma a vida eterna. Então, é por isso que a gente vai ver muito bem aqui, Paulo especificando o judeu do não judeu, os gentios e os judeus, tá? Então, o que nós vemos daqui? Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa, pois quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga outros pratica as mesmas coisas, e sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Então, aqui a gente está, Paulo está falando de um povo, de um judeu, de um povo específico, pessoas específicas, que se sentem melhores que as outras, tá? Então, assim, trazendo para os nossos dias, muitas vezes, né, nós precisamos olhar para dentro de nós e
e está sempre, sabe, nos examinando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz lá em Coríntios, né? Em Coríntios, lá 11:24, se eu não me engano, a parte que fala da Santa Ceia lá, tem um momento, né? Que Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós precisamos nos analisar, porque muitas vezes nós começamos a julgar os outros porque nos sentimos acima deles, porque nos sentimos superiores a eles, porque por acharmos muitas vezes mais santos, né? Ou mais instruídos. A gente vai ver ao longo aqui do capítulo 2, por muitas vezes Paulo fala isso, né? Que os judeus se sentiam acima, por quê? Né? Não estou dizendo todos, mas alguns deles específicos se sentiam acima porque eles eram crescidos ouvindo a lei, né? Estudando a lei. Então, muitos de nós que crescemos, né? Crescemos aí dentro da igreja, que crescemos ouvindo a palavra de Deus, vamos colocar dessa forma, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, e isso e aquilo, muitas vezes nos julgamos melhor do que aqueles que ainda que não cresceram dessa forma, né? Então, Paulo está dizendo aqui muito, muito seriamente aqui, o que te leva a pensar, olha aqui, ó, no versículo 3, ó, uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que te leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Porque aqui ele está falando assim de pessoas que se julgam melhores, mas que também praticam as mesmas maldades, as mesmas os mesmos pecados que aqueles. Eu vejo, tá, dessa forma, que quando você conhece a palavra de Deus, trazendo de novo para os nossos dias, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe, a gente conhece, o Senhor nos chamou, mas daqui a pouco nós estamos cometendo coisas que o mundo comete, que aqueles que não conhecem cometem, né? E às vezes a gente se julga tão... Não, porque eu conheço a palavra, eu sei como funciona, eu sei como é, mas eu estou lá cometendo as mesmas coisas. Por que nós vamos imaginar ou pensar que a justiça de Deus não virá sobre nossas vidas também? Né? Que a ira do Senhor não virá sobre nós também. Tá? Então, eu vou colocar algo bem básico, tá? Um pecado assim bem básico, para a gente não ir para um extremo, porque às vezes a gente pode pensar assim, mas aquelas pessoas traem, aquelas pessoas isso, eu nunca fiz isso, eu nunca... Então vamos colocar uma mentira, uma fofoca, tá? Porque às vezes o seu vizinho lá, ou outra pessoinha lá, fofoca, mente, e aí você aponta o dedo, né? Você fala, mas aí, quando alguém pergunta para você, você vai lá amanhã? Você, irmão! Mas na sua cabeça, não, amanhã não vai dar para ir, mas para ser legal com ele, eu falo que eu vou, mas eu não vou. Você mentiu do mesmo jeito que o vizinho seu lá, que você apontou o dedo, também mente. Então, eu estou falando de coisas básicas, porque às vezes a gente fala de extremos, né? E aí tem coisas extremas que não se comete mais, e glória a Deus por isso, mas eu estou falando de coisas básicas. Então, por que você acha que isso não é pecado? Só porque você é mais santo, entre aspas. Só porque você tem mais conhecimento, você acha que você não vai ser julgado por isso? Então, Paulo está dizendo dessa forma. Então, para a gente ter entendimento sobre isso, ele está falando desse tipo de pessoa, do tipo de pessoa que julga as pessoas e dali a pouco está fazendo a mesma coisa, que se sente num lugar superior a essas pessoas, por conta do conhecimento que ele tem. Mas nós vamos ver aqui mais para frente sobre isso também, sobre essa tal desse conhecimento que muitos de nós temos, né? E aí continua aqui, né? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Será que você não percebe o quanto Deus ele é bondoso, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é paciente com a gente?
Será que a gente não consegue perceber a bondade de Deus para nossas vidas? Será que nós não conseguimos perceber a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, a tolerância de Deus sobre as nossas vidas e nós não conseguimos ter essa mesma paciência, essa mesma tolerância, essa mesma misericórdia sobre a vida dos outros? Nós somos rápidos em julgar as pessoas, rápidos em apontar os dedos para as pessoas, mas quando somos nós que cometemos talvez a mesma coisa, nós então queremos a misericórdia e a bondade de Deus estendida sobre nós. Nós queremos então a tolerância e a paciência de Deus manifesta sobre nossa vida, né? Aí ele completa assim: você não vê, né? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Será que você não percebe que a bondade, a paciência, a mansidão, a misericórdia do Senhor para com a sua vida não é para você, que é para te levar ao arrependimento daquilo que você fez, do lugar onde você caiu? Ele faz isso para que você se arrependa, ele estende a misericórdia dele sobre nossas vidas para que a gente possa nos arrepender, né? Mas, muitas vezes, né, ele encontra aí em corações rebeldes, né, que se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, a ira do Senhor que vai chegar. Porque se hoje nós temos aí a bondade, a tolerância, a paciência, né? E a misericórdia do Senhor sobre nós, está chegando o tempo em que o juízo e a ira dele virá sobre nós também. Hoje, igreja do Senhor, nós vivemos o tempo da graça, o tempo da misericórdia, que se renova todas as manhãs sobre nossas vidas. E é por conta dessa graça, dessa misericórdia, que ele manifesta sobre nós para nos levar ao arrependimento daquilo, de lugares que ainda não alcançamos de obediência ao Senhor. Sabe? Essa bondade, essa misericórdia do Senhor que nos leva a esse arrependimento para que nós possamos ter vida eterna com ele, né? Porque aqui mais para frente fala exatamente isso, ó. Ele julgará a cada um, aqui no versículo 6, com os seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. O que ele está falando aqui? Busca honra, né? A honra e a glória de Deus e a vida eterna, imortalidade. Então, quem busca fazer o bem, quem busca obedecer ao Senhor, ele está buscando glória, honra e a eternidade, né? Para passar com o Senhor a eternidade, né? Agora, aqueles que continuam desobedecendo, olha só, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, para aqueles que vivem o que querem viver. E, gente, nós não estamos falando aqui agora, nesse momento, a gente está falando aqui de pessoas lá do mundo, nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra, que foi ensinado nos caminhos do Senhor e que se dizem muitas vezes cristãos, se denominam dessa forma, enche a boca para falar que é cristão, mas vive da forma que quer viver. Vive por si mesmo, uma vida egoísta. Porque não é fácil viver a vontade do Senhor, o caminho é estreito, a porta é estreita. Então, não é fácil viver a vontade do Senhor, não é fácil renunciar. A gente está vindo de uma semana aí, de jejuns de 3 dias, onde muitas conseguiram fazer total, e mesmo as que não conseguiram, foi um sacrifício. Foi um sacrifício, foi renúncia. A cada café que você não tomava, eu estou falando do café da manhã completo, você estava renunciando um alimento para honrar o Senhor, para entregar o sacrifício para o Senhor. A cada prato de comida, a cada lanche, a cada copo de refrigerante que você não tomou, você entregou como sacrifício ao Senhor. A cada janta, né? A cada refeição que você não fez, você entregou. Agora, tem pessoas vivendo de uma forma que não jejua, não ora,
Ele existe por existir lá dentro da igreja, não entendo. Gente, de verdade, eu fico muitas vezes indignada com esse tipo de pessoa. Que a gente vê 10 anos dentro de uma igreja e não tem mudança de vida, de caráter. Ela continua sendo uma pessoa miserável. E eu estou falando de miserável espiritualmente, porque ela não busca conhecer ao Senhor. Ela está ouvindo a palavra que vem lá do altar, sim. Ela está ouvindo verdades lá, sim. Mas ela não aplica em sua vida. E a gente olha para esse tipo de pessoa e a gente vê que não há mudança. Que está sempre com brigas dentro da igreja, sempre sempre que tinha alguma coisa dentro da igreja, você olhava, eram os mesmos. Ah, tá acontecendo, está um bafafazinho ali, você sabe. Toda igreja tem isso. Toda igreja tem isso. Sempre tem uns indivíduos. E aí, quando você olha para o indivíduo, quanto tempo esse povo tem de igreja? 10, 15 anos. Ele está fazendo o que aqui? De verdade, gente, eu não consigo entender. Não consigo entender. Sabe, são esse tipo de pessoa, porque eu tenho certeza que é esse tipo de pessoa que aponta o erro dos outros lá fora. É esse tipo de pessoa que está sempre julgando os outros. Essas pessoas que conhecem a palavra, mas não aplicam para si mesmas. Sabe? Então, eu sou cristão. Eu vou em tal igreja. Glória a Deus. Aleluia. Entende? Então, ele tem a linguagem crentez. Você fala com ele, você até acha que é, mas é só aparência. Então, que Deus nos livre em nome de Jesus, amadas irmãs. Que Deus nos livre de ser esse tipo de pessoa. Aparentemente cristão. Que o Senhor, em nome de Jesus, essa noite, faça com que os nossos olhos virem para dentro de nós e que nós possamos nos analisar para ver que tipo de cristão nós realmente temos sido. Que tipo de pessoas que nós temos sido. Que tipo de exemplo que nós temos. Que tipo de representante de Cristo nós temos sido. Porque nós representamos Jesus aqui na Terra. Porque se eu me denomino cristã, eu sou um pequeno Cristo. Porque o cristão vem disso, um pequeno Cristo. Se eu sou um pequeno Cristo, eu tenho que agir como o meu Cristo agiu, como o meu Jesus andou. Caso contrário, eu não estou representando ele de uma forma que eu deveria representar. Então, sabe, não é porque eu conheço a palavra, não é porque eu estou na igreja há 10, 20, 30 anos, que eu não estou errando em alguma coisa. Muitas vezes eu estou errando, ou às vezes eu não estou me deixando ser transformada. Porque às vezes eu quero ser esse tipo de pessoa aqui, que está vivendo da forma que quer viver. De uma forma fácil. No oba-oba. Só que eu vou dizer uma coisa. Na hora que o Senhor vier, na hora que Jesus vier, e que bater a meia-noite, eles não vão. Esse tipo de gente não vai subir. Não vai. Eles estão enganando a si mesmo. Esse tipo de pessoa está enganando a si mesma. Porque a hora que a trombeta tocar, minha amada, essas pessoas vão se assustar. Porque elas vão bater a porta e ele vai olhar, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas eu falei em seu nome, eu cantei em seu nome. Eu pregava, eu cantava. Eu era da intercessão, eu era do círculo de oração. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Meu Deus, eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. E o que Paulo está dizendo aqui, eu estou saindo um pouquinho do texto, indo para um outro texto, mas tem tudo a ver com o texto que nós estamos falando, porque ele está falando assim que se nós vivemos uma vida em obediência, nós estamos buscando a vida eterna. E se nós vivemos para nós mesmos e desobedecendo, nós estamos atraindo para nós a ira de Deus. Nós estamos atraindo para nós, eu não vos conheço. E sabe por que o Senhor está falando eu não vos conheço? Porque tem um monte de gente fazendo, mas não tem tempo para ter relacionamento com o Senhor. Então, quem não tem relacionamento com o Senhor, ele não conhece.
Se você não tem relacionamento com alguém, você só vai falar de longe, bom dia, boa tarde, você não conhece a pessoa. Entende? Você pode até conversar com ela de longe e até fazer algumas coisas para ela. Eu vim aqui trazer isso para você. Eu vim aqui varrer a sua calçada, viu, vizinha? Eu vim aqui hoje. Olha, eu vou lavar aqui para você. Você pode fazer o que você quiser para ela, mas você não tem relacionamento com ela, então ela não te conhece. Você está me entendendo? Vocês estão conseguindo entender meu raciocínio, gente? Tá? Então, relacionamento com o Senhor é conhecer o Senhor e não fazer apenas para o Senhor. O fazer faz parte, a extensão. Então, é disso que Paulo tá falando aqui, né? Se quiserem viver para si mesmos, né? Que recusam obedecer à verdade e preferem-se a entregar a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Quer continuar, Jane? Sim. Pois Deus não age com... Se quiser falar, pode falar. Pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é o que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mas, mesmo não a tendo, demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anunciam. Oh, pai, olha isso, gente. Presta atenção. É aquilo que nós estamos falando, né? Primeiro aqui fala, mas todos, né, mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra, paz, né? Primeiro aos judeus e depois aos gentios, né? E depois não, ele fala também, ele não fala depois, fala também aos gentios, tá? Pois Deus não age com favoritismo. Aí aqui fala, né? Pois o simples ato, que é isso que a gente estava falando agora, de ouvir a lei, não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência. A lei é o que torna justo aos olhos dele. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando aqui. Não adianta eu conhecer a Bíblia capa a capa, não adianta, eu já li a Bíblia 10 vezes, de frente para trás, de trás para frente. Ótimo. E que você tem aplicado ela na sua vida? Porque se você leu ela 10, 20, 30 vezes, aleluia pela sua vida. Mas se você não estiver aplicando nem 1% do que você leu, não adianta. Não vai adiantar. Então, assim, não adianta a gente conhecer, a gente saber o certo e não agir da forma certa. Então, não adianta eu saber o que eu preciso obedecer, sendo que eu não obedeço. E aqui ele até fala aqui, dando um exemplo dos gentios, e vamos aqui no nosso trazendo para a nossa realidade, o exemplo daqueles que chegaram, às vezes, ontem na igreja, não conhece ainda, não leu a Bíblia 10 vezes, está começando agora, mas está já vivendo uma vida santa e agradável aos olhos do Senhor. Né? Os gentios, que não têm a lei, porque ele não cresceu ouvindo sobre a palavra de Deus, vamos dizer assim, quando obedecem a ela instintivamente, porque assim, a gente vê pessoas, gente, olha, não vou falar só de cristão, não, mas a gente vê pessoas que não são cristãs, né, que são pessoas ali do meio circular, que vivem uma vida, às vezes, muito mais reta do que quem conhece a palavra. Honesta, digna, sabe? Uma vida ali, porque ele sabe instintivamente, olha aqui, mostram que conhece a lei,
mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então, a própria consciência, né, diz para essas pessoas: olha, isso é certo, isso é errado. Ele sabe o que é certo e o que é errado, mesmo não tendo seguido a lei. Aqui Paulo, claro, está dizendo sobre os judeus que cresceram ouvindo a lei, eles já tinham a lei de Moisés escrita para eles, de anos e anos atrás. E os judeus não tinham. Então, quando eles chegaram e conheceram ao Senhor, eles não tinham a lei para eles conhecer. Porque os judeus, presta atenção, os judeus eram um povo separado. Era um povo que o Senhor queria usar de exemplo para as demais nações. Entende? Então, por isso que era um povo ali que tinha um conhecimento, que tinha um relacionamento diferente que Deus tinha com eles. Não é? A gente vê lá até no deserto, quando ele tira o povo lá do Egito e traz para o deserto, para reaver, né, o relacionamento de pai e filhos, quem eles seriam, e todo ali, tanto que foi ali que o Senhor começa, então, com as leis, né, de Moisés, as tábuas e tudo mais, os 10 mandamentos. Então, eles têm isso desde essa época, desde ali de Moisés. Né? Enquanto que os gentios, eles não sabiam. Eles não tinham a mesma noção, o mesmo conhecimento, mas muitos deles já viviam, demonstravam isso na forma de viver, enquanto muitos judeus, tendo, não mostravam na forma de viver. Eles tinham conhecimento, mas não aplicavam em suas vidas. Então, mais uma vez, como nós vamos para o 17, mais uma vez, eu quero, nesse período aqui que nós lemos até o versículo 16, eu quero mais uma vez enfatizar isso, que nós possamos examinar a nós mesmas, examinar os nossos corações, que o Senhor possa sondar. Peço ao Espírito Santo essa noite, Espírito Santo, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, conduza-me ao caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e conduza-me ao caminho eterno. Porque senão, gente, nós vamos ter muito conhecimento, mas nós vamos para o inferno cheinha de conhecimento. Eu sei que é forte eu falar dessa forma, mas é isso. Não adianta eu vir aqui e ficar floreando para vocês. Se a gente tem conhecimento da palavra, o Senhor tem te chamado para conhecer e tem te colocado pessoas ao redor para te ajudar a conhecer mais, e você está ignorando aquilo que Deus está falando, e você não está obedecendo, e você quer viver da sua própria forma, do seu próprio jeito, né? Como está dizendo aqui, então não tem como eu te falar que é com conhecimento e tudo. É com conhecimento e tudo, é com louvor e tudo, é com pregação e tudo, é com dons e tudo, que o Senhor vai virar para você e falar: não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Eu sei que às vezes é um pouco, né? Mas é isso. É melhor a gente ter um choque de realidade agora e nos arrependemos da onde tem caído, onde a gente tem caído, e prestar um pouco mais de atenção, se a gente tem vivido plenamente a verdade do Senhor, se a gente tem vivido em obediência ao Senhor, do que depois, porque a gente fica vivendo assim enganosamente. Porque o meu maior desejo, eu tenho certeza que não é só meu que estou aqui, que eu estou falando por muitas, eu tenho absoluta certeza que o desejo maior do nosso coração é encontrar nosso amado. É o desejo maior do meu coração, minha gente. É poder olhar para ele. É poder abraçá-lo, é poder vê-lo face a face, finalmente. E, meu Deus, e nada, eu não quero que nada tire isso de mim. Esse vai ser meu maior presente. Entende? É isso, vamos lá. Versículo 17. Você que se diz judeu,
se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei, está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão, considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você rouba? Afirma que é errado comer adultério, mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos? Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Não é de se admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam do nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Oh, meu Deus, olha que maravilhoso isso, gente. Que maravilhoso, assim, olha. Porque é exatamente isso que a gente está falando aqui. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, foi instruído pela lei, e está convencido de que é guia de cegos e luz para o que estão perdidos na escuridão. A gente tem visto tantas pessoas por aí, tantos, entre aspas, pastores, né, líderes por aí, convencido, né, que conhece, sabe o que é certo, porque ele foi instruído na palavra, na verdade, né? Está convencido que ele é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos, né? Considera-se capaz de instruir os ignorantes, ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Lembra daquela palavra assim, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Porque muitos estão dessa forma aqui. Conhecem a palavra, conhecem o caminho, e eles acham que estão aptos a ensinar os cegos e os ignorantes acerca da palavra, porque eles têm instruções, né? Conhecem a verdade. Mas na verdade, é que Paulo está dizendo aqui, se você acha que pode ensinar tantas pessoas, por que você não ensina a si mesmo? Por que você diz aos outros para não roubar, porque está errado, mas você rouba? Né? Por que você afirma que é errado cometer adultério, sendo que você está adulterando? Então, a gente vê muitos, infelizmente, né? A gente está vendo um mundo onde a gente olha aqui que os gentios estavam blasfemando por conta dos judeus. Por quê? Porque o mundo, muitas vezes, ele olha para esses crentes, entre aspas, esses cristãos, entre aspas, que conhecem, que se dizem, né? Que estão muitas vezes com o microfone na mão, escondidos atrás de um paletó, de um púlpito, de um altar, pregando a palavra, mas que no seu oculto, no seu escondido, estão fazendo pior, muito pior. Só que para esses que estão aqui, ó, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe da verdade. Eles não vão ficar... E o que acontece ali no oculto, no escondido, não vai ficar escondido. Né? Porque tá aqui, ó, por ser judeu exteriormente, o que eu disse? Aparência.
exterior, né? Ou ser circuncidado não torna ninguém judeu, de fato. Então, aqui, por ser no seu exterior, as pessoas achar que é cristão, não o torna um cristão de fato. Aquilo que nós estávamos falando. A aparência de cristão, a aparência de sábio, a aparência de uma pessoa instruída na palavra, não significa que ele verdadeiramente o é, se aquilo que ele prega ele não está vivendo. Se aquilo que ele fala, ele mesmo não está aplicando a si mesmo. E a gente não precisa ir muito longe, é só olhar ao nosso redor e a gente já vai detectar pessoas dessa forma. Que falam uma coisa, rota a santidade, né? É cheio de falar tantas coisas, mas a vida entrega. A sua forma de viver entrega quem ele realmente é. A sua forma de tratar a sua esposa entrega como ele é. A forma de tratar o seu marido entrega quem realmente você é. A forma de tratar o seu filho entrega realmente quem você é. A forma de tratar aqueles que estão ao seu redor, de agir com aqueles que estão ao seu redor, né? Às vezes, quando pisam no seu calo, pisou no seu pé, ai, porque eu não tenho... Vai revelar quem você verdadeiramente é. Entende? Então, aqui está falando, não é porque você tem conhecimento e que está estampado no seu exterior, é que realmente você tem vivido em obediência ao Senhor. Olha aqui, pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo. Cristão verdadeiro é quem você é no íntimo com Deus. Cristão verdadeiro, né? Olha aqui, ó. Verdadeira, a incircuncisão verdadeira é do coração, feita pelo Espírito e não pela letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então não adianta eu ter só conhecimento se eu não tiver revelação do Espírito Santo. Não adianta eu ter só conhecimento se essa palavra não transforma primeiro a minha mente, se essa palavra não transforma primeiro a minha vida. Essa palavra aqui, ela precisa primeiro vir de encontro comigo, ela precisa marcar, ela precisa cortar. É uma faca, a palavra diz que a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, que ela corta para lá e para cá. Então, muitas vezes, aquilo que eu estou falando para você, que está cortando aí, ó, a medula, os ossos, também está me cortando. Mas é para cortar. É para transformar. É para refletir. É no mínimo para você ter reflexão. Meu Deus. E aí, Senhor? Será que eu estou vivendo? Será que tem coisas aqui ainda que eu preciso? Senhor, porque às vezes você é tão... É nas pequenas coisas, viu, gente? Porque às vezes com as pessoas nós somos tão pacientes, amáveis. Nossa, que simpatia essa irmã. Os filhos que o digam. O esposo que o diga no tempo, nos dias de TPM, então nem se fala. O que é que te está controlando? Então, são as pequenas coisas, viu? Às vezes a gente... Claro, a gente está lendo coisas aqui mais profundas, coisas mais... Mas vamos pensar nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Como a gente tem tratado a nossa casa, a nossa família, os nossos. Será que da mesma forma que a gente trata os de fora? Ou será que eu tenho mais paciência com o filho dos outros do que com os meus? Ou será que eu tenho mais, né, longanimidade com os outros lá de fora do que dentro da minha casa? Porque com meu marido eu não tenho paciência, mas lá fora, né, eu tenho paciência com todo mundo. Então, eu não sou paciente, então eu estou vivendo uma vida de aparentemente paciente. Presta atenção. Aparência. Como é que fala, gente? Exteriorizando uma coisa que eu, no íntimo, não sou. Mas é como a Jane sempre fala, né? Ela sempre aconselha as mulheradas aí, e é um conselho muito bom.
coloca aí os 9 frutos do Espírito. Se for necessário, cola aí, ó, um em cada canto, da onde você achar melhor. E comece a pedir para o Espírito Santo, eu preciso ser assim. Só que saiba de uma coisa, quando você pedir longanimidade, quando você pedir paciência, mansidão, o Senhor vai te dar situações para que você seja mansa, para que você seja humilde, para que você seja paciente, para que você seja amorosa. Mas é melhor sermos aprovadas agora do que sermos reprovadas amanhã. Amém? Então, que nós possamos, assim, em nome de Jesus mesmo, olhar para dentro de nós hoje, né? O judeu que é circuncisado e tem a lei de Deus, mas não obedece ela. Aqui a gente está falando daqueles judeus, né? Novamente, que conhece, que sabe, mas não obedece. Então, é tudo que a gente falou aqui até agora. Conhece a palavra, tem conhecimento, já leu a Bíblia, já leu de novo, já leu um monte de livros, ó, mas não aplica em sua vida, não obedece. Não obedece em nada do que Deus tem falado. Então, vamos cuidar, né? Por ser judeu exteriormente, circuncidado não torna ninguém judeu, né? De fato, judeu verdadeiro é quem você é no íntimo, né? A circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Isso é muito importante, porque nem sempre aquilo que Deus tem te pedido, aquilo que Deus tem colocado na sua vida, te ordenado, vai de encontro com as expectativas das pessoas. E muitas vezes você vai ter que desagradar pessoas para obedecer ao Senhor. Preste atenção nisso mais uma vez. Nem sempre aquilo que Deus te pede vai estar de acordo com a expectativa das pessoas que elas têm ao teu respeito. E aí você vai ter que desapontar muitas vezes as pessoas para obedecer aquilo que o Senhor está te falando. Rodrigo, deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre isso. No livro que nós estamos estudando, Limites, tem algumas das meninas aqui estão, né, acompanhando, e lá nós aprendemos na semana passada, que acho que é Mateus 10:35, que fala, né, que Jesus fala, eu vim para colocar o pai contra o filho, né, a mãe contra a filha e tal. E a gente fala exatamente sobre isso, porque às vezes a gente, né, fala muito sobre isso, obedecer a Deus, e, né, engloba tudo, né, você desobedecer pessoas, né, cortar laços com pessoas. E esses laços, muitas das vezes, são as pessoas mais próximas a nós, né, é o pai, é a mãe, né, é o filho, é a nora, é o genro, né, porque nós temos uma escolha, né, obedecer a Deus vai trazer um desconforto, e nós precisamos, nessas horas, né, que a gente vê que o obedecer à palavra, né, não é fácil, ele é desconfortável, mas lá na frente vai valer a pena, né, porque desobedecer, né? Eu vejo assim por mim, eu tenho minha irmã, ela tem muita vontade de sair daqui, morar em outro estado, mas toda vez que ela se anima para ir, já meus pais falam, a gente vai morrer de saudade das crianças, aí fica aquela, não vou, porque, né, não quero chatear eles, e eu já sou aquela que bato as asas e vou, né? Mas, então, assim, né, só um parênteses mesmo, que às vezes quando a gente lê, assim, vai desagradar pessoas, a gente pensa em todos longe, os amigos mais longe, mas não pensa nos de perto também. Nós precisamos, né,
Por isso que, né, Jesus fala, o Senhor falou para nós lá, seja forte e corajosa, né? A gente precisa se levantar e ser forte e corajosa, porque obedecer ao Senhor é isso, é ser forte e corajoso. E ser forte e corajoso para obedecer ele também. Sim. Porque é exatamente sobre isso. Às vezes, realmente, você está falando, ó, vou ler aqui o versículo Mateus 10, 35. Vamos começar aqui, 35. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Olha que forte isso, igreja. Que se envolve a obediência, né? Que se envolve a obediência. Exatamente. Não é que você não vai deixar de amar a mãe e o pai, não é isso. Mas você precisa obedecer ao Senhor. A palavra do Senhor está acima. A autoridade que o Senhor tem sobre a tua vida tem que estar acima do que do sua mãe e do seu pai. Não que você tem que desonrá-los, não é isso. Mas você não pode desonrar a Deus em primeiro lugar. Exatamente. Entende? E aí, ó, quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Então, se você tem se recusado a pegar a cruz que o Senhor falou que você precisa carregar, e você está se recusando, deixando a cruz lá, você olha para lá e daqui a pouco, Senhor, daqui a pouco você está em desobediência, e você não é digna do Senhor. Nós não seremos dignos do Senhor se nós deixarmos nossa cruz lá, ó. Né? E ainda continua assim, quem se apegar à própria vida, perderá. Mas quem abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará. Então, tem muito sentido isso tudo que esse parênteses que a Jane abriu, na verdade, é de fato dentro daquilo que nós estamos, que o Senhor tem falado aqui com a gente em Romanos, né? Aqui no final. Buscando assim, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Porque as pessoas, às vezes, colocam muita expectativa sobre nós, ao nosso respeito sobre as coisas que estão acontecendo ali, Sim. né? Vou colocar você como exemplo nesse momento, tá, Jane? Que nem a Jane. Nós, cheias de expectativas que ela ficasse um pouco por mais... Eu nem tanto, porque eu já tinha falado, eu já tinha cantado a bola para ela, né? Ai, com muita dor no coração. Mas, enfim, de que ela ficaria no Brasil por mais tempo, né? E o Senhor vem para ela e muda tudo, de repente, né? Falou e agiu e continua agindo, né, para que isso aconteça. E aí as expectativas das pessoas ao redor dela, obviamente, ai, não vai agora, fica mais um pouco, né, dá mais um tempo para a gente aqui, tem certeza que você quer ir? Não é questão de querer ir, é questão daquilo que o Senhor tem me pedido, né? Então, assim, a gente precisa ter essa... Sabe, ter essa coragem, ser forte e corajosa para tomar as decisões que o Senhor tem pedido a nós. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil tomar algumas decisões, sabe, gente? Eu vivi algumas coisas parecidas algum tempinho atrás, não muito tempo atrás. O Senhor começou a pedir coisas a mim e não foi fácil tomar essas decisões, até porque a expectativa das outras pessoas ao meu redor, e talvez até hoje, algumas nem conseguem entender, e tudo bem se elas não entendem, porque muitas vezes no começo nem a gente entende direito, o importante é fazer o que ele está me pedindo, né? E depois ele vai colocando os pingos nos is, e a gente vai entendendo mais profundamente o que ele quer. Então, o importante é obedecer, é ter a aprovação de Deus e não dos homens. Porque aqui quando o versículo 13 aqui fala, né? Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência. A lei é o que nos torna justos aos olhos dele. Exatamente. É obedecer. É obedecer. A palavra é essa, é obediência. Sabe? Não
não se apegando à expectativa das pessoas a nosso respeito, sabe? Dos pais, dos irmãos da igreja, das pessoas que estão ao nosso redor, porque a expectativa das pessoas a nosso respeito é uma, mas às vezes aquilo que o Senhor está pedindo é outra completamente diferente. E a quem que nós vamos agradar? Então, por mais que muitas vezes nós vamos decepcionar algumas pessoas que estão ao nosso redor, mas é preferível decepcionar as pessoas que estão ao nosso redor do que decepcionar o meu amado. Exatamente. Do que não fazer aquilo que ele tem nos pedido. Entende? Então, assim, e ele sabe, a gente é humano. Às vezes a gente vai decepcionar com dor no coração. Mas a gente está ao mesmo tempo feliz porque está obedecendo a voz dele. E a gente tem paz nisso, nessas tomadas de decisões que a gente precisa fazer, porque é ele que está pedindo. E então ele nos sustenta, porque nós estamos debaixo da palavra e da obediência. E o fato da obediência, eu quero até abrir outro parênteses aqui, quando você obedece, automaticamente, né, se abre portas que você nem imagina. E até mesmo eu tenho um pequeno testemunho para dar sobre isso, porque quando isso tudo aconteceu, eu falei, meu Deus do céu, agora vamos embora e tal, e foi aquela coisa toda. E do nada, de repente, faz o quê? Mais ou menos de um mês atrás, mais ou menos, o Senhor permitiu que eu comprasse um apartamento no prédio onde a minha irmã mora. Então, a minha família já ficou com o coração mais calmo, tipo assim, aliviado. Ela tá indo, mas tá aqui pertinho, ao mesmo tempo vai ter um pedacinho dela aqui. E eu não estava contando com isso, foi assim, um presente, uma surpresa que o Senhor deu para nós, da mesma forma quando, meninas, foi da noite para o dia que o Senhor falou para nós vir, a gente conversou, uma semana, nós decidimos, fizemos uma reuniãozinha com família, né, meu esposo e nossos filhos, e o Senhor está mandando, vamos. Então, assim, o fato da gente obedecer, mesmo que vai trazer tristeza, desconforto, né, para outras pessoas, eles vão questionar se é de Deus ou não, mas como assim? Você acabou de vir, agora está indo e tal. Mas você precisa obedecer ao Senhor, porque quando Ele fala, a voz dele é muito clara. E com muito amor, né, fala com as pessoas que você precisa obedecer ao Senhor. E a obediência, ela abre caminhos, ela abre portas que a gente não tem noção do que Deus é capaz de fazer. E agora eu falei sobre forte e corajosa, que, né, o Senhor, ele é muito firme, né, quando a gente lê ali Josué, né, em várias partes o Senhor fala, seja forte e corajoso. Né, ele fala firme, seja forte e corajoso. E quando eu vim para o Brasil, eu lembro que eu estava com meu coração muito apertado, muito. Eu falei, Senhor, eu estou indo mesmo porque o Senhor está mandando. E quando eu estava sentada antes do avião decolar do Alasca, veio o versículo no meu telefone, né, que apareceu na tela dizendo, seja forte e corajosa. Então, assim, foi um bálsamo para o meu coração e foi uma bênção, e o Senhor fez coisas que a gente nem imagina, né? Mas que essa palavra fique, né, gravada no nosso coração, que a nossa obediência, né, seja sincera com o Senhor e que nós possamos somente obedecer a Ele. E isso não nos dá o direito de ser rude com as pessoas. Eu estou obedecendo a Deus, eu não escuto mais ninguém. Não, é com amor, é com carinho, né? Mas nós precisamos obedecer ao Senhor, ser forte e corajoso para tomar essas decisões, para ir fazer, porque são muitas pessoas que nos amam, que nos querem perto, né? Amém. Você estava falando da voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros.
O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Então, assim, a voz do Senhor é poderosa. Então, quando ele fala, ele está falando com autoridade, com Sim. ordenança e com poder. É no Salmos 29, tá? Fala sobre a voz do Senhor. Então, a voz do Senhor é poderosa, é majestosa. Vamos obedecer, então, porque nós somos filhas acima de qualquer coisa, de qualquer título, de qualquer lugar que o Senhor possa ter nos colocado. Nós somos filhas obedientes, que quer a aprovação do nosso Pai e não das pessoas, que quer andar em graça, em virtude, em sabedoria, em discernimento, em revelação, e não apenas ter conhecimento sem aplicar em nossas vidas. Que sejamos fortes e corajosos e nos levantemos aí para obedecer o nosso amado Jesus e tendo a aprovação dele em nossas vidas. Amém? Amém. Ai, meninas, como é bom, né? Como é bom estudar a palavra do Senhor, porque a gente vai estudando, vai aprendendo e vai trazendo outros versículos que vai, né, complementando aquilo que a gente está falando. E o Senhor é lindo, ele sempre, uma coisa se conecta com a outra, né? Ele nunca nos deixa com dúvida, ele fala conosco de uma maneira forte, né? Ele fala conosco sério, mas ele traz, né, uma paz, traz um temor ao nosso coração, mas ao mesmo tempo traz uma doçura, uma paz, uma leveza, né? E que a gente possa obedecer somente ao Senhor, ouvir a voz dele, que, né, nós possamos servir a ele de todo o nosso coração, que a nossa obediência, os nossos atos sejam, né, de todo o coração, não somente externos, né, somente para agradar pessoas, para mostrar às pessoas como eu sou querida, como eu sou boazinha, né, porque é o Senhor que conhece o nosso interior. Amém, meninas. Muito obrigada por mais essa noite que vocês estiveram aqui. Eu acredito que o Senhor vai trazer muitas revelações para nós, né? Nós vamos aprender muito nesses estudos. E eu estava até conversando com as meninas da administração essa semana, e eu falei assim, o Senhor, ele tem chamado, né, muitas mulheres para as nações, e eu acredito que muitas de nós somos mulheres de nações, mas por ele estar chamando nós para as nações, né, ele também nos chama para uma autoavaliação, né? Se o Senhor mandar nós para as nações hoje, será que nós estamos preparadas? Né? Será que nós estamos né, afiadas na palavra, no jejum e na oração? Será que nós estamos prontas mesmo, né, para ir para as nações? Então, eu acredito que esse estudo que o Senhor está nos dando, né, de 3 vezes por semana estarmos aqui, para isso, é para nos preparar. E aquelas que não têm o chamado para as nações, mas elas têm os chamados para ser igual a Ananias, né? De estar ali levando e orando, intercedendo e acreditando, encorajando. Então, eu acredito, meninas, que se você tem um chamado para as nações, continuem nos estudos, não larguem, aprendam tudo que possam, né, que vocês puderem aprender, porque o Senhor está nos dando oportunidades para nós aprendermos, e nós, nesses estudos que a gente tem feito, tem sido muito profundo. Eu mesmo tenho aprendido muitas coisas, eu amo ler a palavra, mas quando ela é esmiuçada, né, pouquinho a pouquinho, isso vai, nossa, trazendo muito mais conhecimento. Amém, meninas? Dri, pode fazer uma oração para nós encerrarmos, então? Vamos sim, vamos sim. Paulo, só um adendo. Paulo, ele foi o grande apóstolo dos gentios, mas ele teve Ananias que puxou ele pela mão e andou com ele vários anos para ensiná-lo. O Senhor
teve encontro com ele, chamou ele, mas ele teve Ananias ali para ensinar e para encorajá-lo, empurrá-lo para as nações, né? Para as outras cidades e outras cidades e outras cidades que ele ia. Então nós precisamos de Ananias, tanto quanto precisamos de Paulo, né? Ananias, aquele que acredita, que pega pela mão e fala assim: vem cá, você vai, mas antes você precisa conhecer de perto a palavra. E é isso. Que nós sejamos seus Ananias aqui, em nome de Jesus, amém? Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso, pela tua palavra que salta aos nossos olhos e principalmente aos nossos corações. Que realmente possamos, que seja essa noite uma noite de reflexão, Senhor. Se temos agradado a Ti e sido aprovadas por Ti, ou será que nós temos, que a gente tem o desejo de agradar a homens e de ser aprovada por eles, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que todo medo agora, todo medo de obedecer a Ti, com medo de desobedecer a Ti para agradar pessoas, caia por terra agora. Porque muitas vezes, muitas pessoas acabam desagradando a Ti para agradar pessoas, Senhor, por causa de medo que elas têm das pessoas. Mas a verdade é que nós temos que temer a Ti, as Tuas ordens. Então, em nome de Jesus, levante mulheres aqui fortes e corajosas, Senhor, em Te obedecer a Tua palavra e agradar a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor continue completando a sua boa obra em nossas vidas, ó Pai. E que se o Senhor olhar para nós nesse momento, nesta noite, Senhor, e olhar para nós, veja se há algum caminho mau, Senhor. E se porventura tiver, Senhor, aponte em nós e guia-nos para o caminho eterno, porque queremos Te agradar, queremos Te obedecer, não queremos apenas conhecimento, mas queremos que a Tua palavra, Senhor, nos santifique, nos renova, mude a nossa mente, Senhor. Uma mudança de mente, ó Pai. Metanoia nós queremos, Senhor. Metanoia, mudança de mente, ó Pai, para poder ver o que o Senhor vê, olhar da sua forma, sentir com o seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que isso é um processo, essa mudança de mente é um processo, mas que esse processo possa começar em cada uma de nós, ó Pai, e que nós possamos compreender a Tua palavra e ter coragem de vivê-la. Coragem de vivê-la, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada uma das minhas irmãs, abençoa a casa delas, a família delas, Senhor, e tudo aquilo que elas precisam, que o Senhor possa vir com providência, Senhor, sobre a vida de cada uma, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que o final de semana seja uma bênção. Amém, meninas. Muito obrigado. Deus abençoe. Um beijão para vocês e até segunda-feira, na continuação do nosso estudo, que tem sido cada vez melhor. Dri, beijo, obrigado, tá? Deus abençoe. Tchau, meninas.